E para essa conversa, o nosso convidado fala conosco diretamente de São Paulo. É o doutor Adriano Faustino, nutrólogo e especialista em metabolismo. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo ao programa Revista para essa conversa tão necessária. Bom dia, Nayana. Prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor, para a gente iniciar essa conversa, a gente precisa entender que são até duas palavrinhas muito parecidas, metanol e etanol. O metanol é essa substância altamente perigosa para o consumo humano. E o etanol, que já é o álcool que as pessoas consomem normalmente, tem também as suas sequelas, mas não intoxica como a outra substância. Qual é a real diferença entre eles e por que um pode ser consumido e o outro pode tirar a vida de alguém? Excelente pergunta. Na classificação química, né, a gente tem a classificação de substâncias e você tem a classificação de álcool. Dentro do álcool você tem vários tipos de álcool, né? O álcool mais conhecido é o álcool etílico, que é o etanol, que ele pode ser não só usado como bebida, ele potável, como também como combustível, né? Tem vários carros aí, flex, tudo, que usam etanol como combustível. O metanol é um outro tipo. Metanol especificamente, a diferença molecular do etanol é muito pequena, porque o metanol ele tem um átomo de carbono apenas, e o etanol tem 2 átomos de carbono. Essa é a grande diferença. E o grande problema, por que um intoxica e o outro não intoxica também, né? O etanol você pode morrer de coma alcoólico, mas é muito mais difícil, é muito mais lento o processo e existe doses seguras, né? Então, uma dose segura de etanol não vai causar mal algum. O metanol não, o metanol, pequenas doses, não existe dose segura, qualquer dose pode ser tóxica. Por quê? O problema não é o metanol, o problema são os metabólitos do metanol. Se o metanol entrasse no corpo, continuasse como metanol e fosse embora como metanol, não ia causar problema. Só que o corpo, na hora que o metanol chega no sangue, ele começa a ser metabolizado pelo fígado e ele é transformado em formol. Esse formol que é utilizado para conservar cadáveres. Então, o formol já começa a ser tóxico. E o formol ainda é metabolizado num outro metabólito que é chamado ácido fórmico, que também é muito tóxico, inclusive que lesa o nervo óptico, Meu Deus. podendo causar cegueira, né, que é um dos efeitos muito conhecidos e muito frequentes da intoxicação por metanol. Então, o problema é a metabolização, são os metabólitos do metanol que causam todos esses sintomas e podem ser muito tóxicos, diferentemente dos metabólitos do etanol, que não são tóxicos da mesma forma. Doutor Adriano, que interessante essa sua resposta, pode trazer aí até a cegueira. Em quanto tempo, quando a pessoa é exposta no consumo desse tipo de substância, ela apresenta sintomas? Pode demorar um pouco ou já é algo, essa metabolização da substância é algo mais imediato? Não, vai demorar um pouco. Geralmente os sintomas iniciais, que é chamado da fase inicial, são muito parecidos. É muito difícil de você diferenciar se ingeriu metanol ou se foi só etanol, porque são sintomas inespecíficos, náusea, vômito, tonteira e tudo mais. Agora, depois de principalmente 12 horas de ingestão em média, aí já o metanol já foi metabolizado em formol e ácido fórmico e já começa a dar os sintomas. Aí a pessoa já pode ter, por exemplo, uma alteração no padrão respiratório devido à acidose metabólica, ela pode já começar a ter visão turva, alterações da visão, escotomas visuais, enxergar luzinha, né? A gente até brinca que às vezes tomou uma pancada na cabeça, via até estrela. É verdade, essa estrela, são luzinhas que você vê por causa de lesão que pode acontecer. Então, a pessoa pode começar a sentir isso, né? E também pode ter uma dor atrás do olho, que a gente chama de retroocular, muito intensa. Por quê? Porque o nervo óptico está sofrendo. Então, todo o nervo que está sofrendo dói muito, né? Então, a pessoa pode sentir isso. Então, mas isso vai acontecer depois de algumas horas da ingestão, não acontece de maneira imediata. E doutor Adriano, muito se falou a respeito do antídoto para esse tipo de intoxicação.
O que é esse antídoto e por que ele é tão difícil? Já havia aí, o Brasil se posicionou até junto a outros países, falando dessa contaminação que aconteceu por aqui, já para que outros países também pudessem se preparar para uma possível contaminação. Fala para a gente sobre esse antídoto e por que ele é tão difícil de ter, de a gente encontrar com facilidade. E realmente, em quanto tempo dá para reverter o quadro de intoxicação tendo esse antídoto? Como funciona? Muito bem, dá para reverter, tá? Não é todo o caso. Aí vai depender de vários fatores, do nível de intoxicação, do início rápido do tratamento. Então, quanto mais rápido o tratamento, melhor vai ser. E o antídoto, Nayana, ele se restringe ao quê? O metanol não se metabolizar em formol e ácido fórmico. Então, eu não posso deixar ele transformar. Se ele continuar com o metanol, como eu falei, não vai causar mal algum. Então, qual que é o antídoto? Tem dois principais. E que se resume em quê? Não deixar o metanol se metabolizar. Para ele ser metabolizado no fígado, tem uma enzima específica. Eu não vou falar o nome dela, mas essa enzima transforma o metanol em formol. Essa mesma enzima, ela também é utilizada na metabolização do etanol. Então, por isso que um dos antídotos é o etanol. Porque na hora que você usa o etanol, você desloca essa enzima para metabolizar o etanol e o metanol fica sem metabolização. E os metabólitos do etanol não são tóxicos igual o do metanol. Tá certo? Então, esse é um antídoto, o próprio etanol. Outro antídoto, que é melhor ainda, é o fomepizol, porque ele inibe completamente a ação dessa enzima, tá? Então, o metanol não vai ser metabolizado e aí ele vai ser eliminado com o tempo pelos rins e pelos pulmões, pelo ar expirado, certo? E aí não vai causar problema. O problema é justamente ele ser metabolizado e os metabólitos dele são altamente tóxicos. E aí as medidas, quanto mais rápido você entrar com o antídoto, com as proteções, são melhores. E existem também outras substâncias naturais, eu dentro da medicina integrativa e funcional recomendo muito, que vão ajudar, né, na pós-intoxicação. Eu, inclusive, eu fiz um post hoje lá no meu Instagram falando de substâncias naturais que podem ajudar, inclusive, para evitar as sequelas, tá? Eita, doutor, olha, o brasileiro não tem um minuto de paz, viu? Quer sextar, tomar aquela birita e de repente corre o risco de morrer. Já não bastasse todas as dificuldades que o nosso país enfrenta, o que é diversão para muita gente, embora a gente já saiba que as pesquisas mais atuais revelam que o consumo de álcool pode desencadear, inclusive, câncer muito facilmente. Enfim, as pessoas usam isso como forma de lazer, como forma de interagir com outras pessoas, com uma questão social. A mesa sempre está envolvida com o álcool. E o que é que a gente pode fazer como medida de segurança para que não aconteça uma intoxicação como essa? Olha, a melhor medida mais segura é evitar a ingestão, porque a gente não sabe o que está contaminado e o que não está. O metanol, você não tem um gosto diferente do etanol para você perceber. Se você tiver um copo de etanol aqui, um copo de metanol aqui, você não vê, né? Igual se eu colocar um copo de cachaça clarinha, um copo de água, você não sabe o que é água, o que é cachaça. Então, é muito difícil. Então, o ideal é evitar o uso de bebida alcoólica. Eu sei que né, a pessoa vai dificultar aí a alegria de sextar dela, né? Mas como a gente não sabe, é isso. Ou então usar, pelo menos, se for usar uma bebida alcoólica, usar o que eu estava recomendando. Você vai usar, não tem, já decidiu usar, usa um vinho argentino, um vinho francês, um vinho chileno, por exemplo, alguma coisa que vem do exterior, que aí pelo menos tem se a contaminação está sendo na produção interna, vou usar alguma coisa externa para tentar evitar isso aí. Porque se ingerir, não existe dose segura de metanol. Qualquer dose já é tóxica. Dependendo da dose, pode ser letal. Então, tem que ficar atento. Então, a primeira medida é essa. A segunda medida que eu recomendo, né, é o seguinte: você começou a ter sintoma diferente. Quem tem o hábito de beber, ele já conhece o seu corpo, ele já sabe, fala, olha, a partir da segunda taça de vinho eu já sinto que eu já estou diferente, a partir da segunda, terceira cerveja eu também sinto, e por aí vai.
Então, se ele perceber que o corpo está respondendo diferente do que ele geralmente responde, por mais que seja inespecífico, já é um sinal de alerta, certo? E aí, se começar, depois de algumas horas, uma lesão visual, por exemplo, qualquer alteração na visão, aí tem que correr urgentemente para um atendimento médico, porque quanto mais rápido começar o tratamento, melhor é para tentar reverter e não ter problema. Muitas vezes você consegue reversão, a visão altera e depois você consegue reverter ela ficar inalterada. Alguns podem ter sequela e outros podem ter cegueira irreversível. Doutor Adriano, olha, eu acredito que eu não vou à viagem para o outro lado da vida através de um tipo de intoxicação dessa, porque realmente eu não consumo álcool. Na verdade, raros episódios, no máximo uma taça de vinho, mas depois dessa, nem isso, viu, doutor? Mas temos aqui também a Ellen. Ellen, e aí, como é que você está fazendo? Está evitando o álcool? Como é que você está aí vivendo nesses dias perigosos? Que eu sei que você gosta de uma biritinha, né, minha amiga? De um drinkzinho, né? De um jeito social, viu, doutor? Um drinkzinho de morango. Não vou mentir para vocês que gostam daquele drink de morango, uma caipirosca, mas tenho evitado completamente os destilados. Bebo socialmente, raramente, na verdade. Como eu sou uma pessoa muito diurna, não muito saio à noite, então não bebo tanto. Mas, doutor, você falou sobre o vinho. A gente pode tomar um vinho que seja de fora, né, comercializado e produzido internacionalmente, mas existe já essa suspeita de metanol nos vinhos ou nas cervejas, nessas bebidas fermentadas, ou apenas se restringe mesmo ao gin, à vodka, ao whisky, ou será que a gente pode encontrar essa substância batizada, né, dentro aí das cervejas e vinhos, ou a gente pode ficar um pouco despreocupado com cerveja e vinho? Olha, a presença do metanol não é habitual nessas bebidas, então, como você mesmo disse, foram batizados, né? Então, ou seja, teoricamente, qualquer bebida pode ser batizada com o metanol. Então, como a gente está vendo aí as bebidas que são mais frequentes, e a gente não, pelo menos eu ainda não tive conhecimento de ingestão única, exclusiva de vinho de fora e causou, por isso que essa é uma recomendação, sendo que eu friso bem, essa não é a principal recomendação. A principal recomendação é não ingerir, para garantir, né? Zero de bebida alcoólica. Então, essa é a melhor. Agora, se for usar, a probabilidade de uma intoxicação não é zero, mas uma probabilidade de uma intoxicação de uma bebida de um local que não está tendo esse súbito aí de intoxicações, tende a ser mais seguro. O vinhozinho que eu tomei no final de semana era chileno. Então, acho que eu tô assegurada, viu, doutor? Tá tudo bem. Não fiquei com... E outra coisa... Já passou mais de 24 horas e você tá bem, não tá sentindo nada, né? Bebi então, água, fiquei intercalando, tô ótimo, sem dor de cabeça, sem nada. Ela deu muita sorte. Guarda esse vinho aí, se quiser tomar de novo, então quer dizer que esse aí é bom. Ela deu muita sorte, viu, doutor? Porque eu acho que não era chileno, não. Porque eu trabalho com ela e sei que o salário ainda não caiu. E ela deve ter comprado na bodega da esquina. Mas vamos deixar esse assunto para um outro momento. Doutor, para encerrar a nossa conversa, um esclarecimento a respeito da falência múltipla dos órgãos que pode acontecer com esse tipo de intoxicação. Por que isso acontece? Quando chega a acontecer, é realmente o ponto final? Aí é o momento que se torna irreversível, porque aí atinge o sistema nervoso, os pulmões, o coração. Como que funciona essa parte? Olha, não necessariamente chegou no ponto irreversível, mas é um ponto muito grave. Por que acontece isso? Na metabolização, como a gente falou, o metanol se transforma em formol, né, que a gente chama de formaldeído, mas é aquele formol de conservação de cadáveres, e o formol é metabolizado em ácido fórmico. O ácido fórmico, ele causa uma acidose metabólica. O que é acidose metabólica? O sangue começa a ficar ácido. Isso é extremamente lesivo para o corpo inteiro. Então, isso pode levar à falência múltipla de órgãos, inclusive ter que fazer hemodiálise por causa de falência renal. Então, nesse caso, é um caso bem grave já de intoxicação, e que realmente a chance de óbito e de sequelas é muito maior. Agora, é possível você ter um caso aí de chegar nesse nível e conseguir recuperar totalmente? Na medicina a gente encontra, por mais que seja fora do habitual, é
possível. Por isso que é importante a gente orientar a usar sempre de atenção, porque quanto mais rápido procurar o atendimento, mais rápido vai ser instituído o tratamento e para prevenir de chegar nesse quadro. E também de não ter sequelas. Muita gente, as perguntas têm perguntado muito para mim, quais que são as sequelas do metanol? Bem, a sequela pode ter uma cegueira irreversível, ela pode ficar com a dificuldade de visão, ela pode ter uma alteração neurológica, um tremor, uma dificuldade de equilíbrio, que pode ficar sequelado. E aí a gente tem algumas medidas dentro da medicina integrativa funcional, algumas substâncias naturais, que eu até coloquei no meu Instagram agora de manhã, justamente falando sobre isso, como você pode evitar de ter essas sequelas aí, tá? Mas isso depois que a pessoa sai do quadro agudo dela, né? No quadro agudo é procurar o hospital e fazer o tratamento o mais rápido possível. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua participação. A gente se diverte conversando uma com a outra aqui, nós apresentadoras, mas entendemos que essa pauta é muito relevante, o assunto é muito sério, para levar informação à população, porque isso tem custado vidas. E, de repente, pode acontecer que mais pessoas passem por essa intoxicação e realmente é um assunto de extrema relevância. E o senhor foi muito claro nos seus esclarecimentos. Inclusive, adorei o livro que está na sua mesa, Cientificamente Divino. Já vou buscar as informações. O senhor é sempre bem-vindo por aqui. É um prazer. Esse livro é meu, inclusive. Eu sou o autor e está disponível aí online em vários sites de venda online aí. E justamente eu trato sobre isso, como ter saúde de verdade usando substâncias naturais. Muito obrigado aí. Olha, doutor, diga seu Instagram para que as pessoas possam segui-lo na rede social. Ah, claro. É o Dr. Adriano Faustino, Dr. Adriano Faustino. Prontinho. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.